Animação com fotos de cidades brasileiras e fundo violeta. Parlamento Brasil. A Assembleia de Mato Grosso celebra o sucesso de programa pioneiro para pessoas com síndrome de Down. Deputados lembram os 60 anos do golpe militar. Caxias do Sul comemora os bons resultados do programa de incentivo ao esporte. Diversas imagens de quadras, ginásios e pessoas praticando esportes. Oi, pessoal! Você quer inclusão? Benefícios para os mais vulneráveis? Leis que promovem o esporte? Então fica com a gente. Eu sou Andréa Alves e este é o Parlamento Brasil, um programa que desde 2006 é feito em parceria com as TVs legislativas de todo o país. A gente traz para você iniciativas parlamentares que impactam a vida do brasileiro, país afora. Vamos lá? Animação de cor violeta e construção antiga ao fundo. Giro pelo Brasil. 300 mil. Andréa Alves. É o número aproximado de brasileiros que têm síndrome de Down, uma alteração genética que afeta as características físicas e intelectuais da pessoa. Nos últimos anos, avanços na medicina e também boas iniciativas de conscientização e de inclusão têm demonstrado que, quando têm oportunidade, as pessoas com Down podem levar uma vida normal. Há 7 anos, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso foi a primeira do país a oferecer estágio para pessoas com Down. Hoje, os servidores atestam o sucesso do programa. Marília está entre as primeiras Assembleia servidoras de um Grosso. parlamento estadual a ocupar uma vaga destinada especificamente a quem tem síndrome de Down. Foi o resultado de uma parceria entre Anderson o Poder Sartori. Legislativo e o Centro de Integração Empresa-Escola, o CIEE. Começou como estagiária na Procuradoria da Casa de Leis, há 7 anos. Conquistou confiança e admiração dos colegas. Hoje é servidora contratada. Ela é muito responsável. Arituza Marques, ela servidora leva os da documentos pra gente, ela conhece ALMT. todos os setores melhor que a gente. Quando a gente tem dúvida, ela responde onde fica o setor. Ela tem várias amizades fora daqui nos setores, em outros setores. Né? Ela escaneia os documentos para a gente, ela guarda processo, procura os processos para a gente, ela busca nosso café, ela cuida de tudo aqui. A avaliação que a Denis gente faz do Silva, serviço chefe que a da Marília unidade presta aqui pra gente é o administrativa melhor da possível, Procuradoria da Tudo que a gente ALMT. pede para ela e quando a gente pede, ela busca fazer. A gente tem uma programação para ela, né, as atividades que ela faz todos os dias. Então, assim, ela já é cumpridora. A gente muitas vezes não precisa nem estar lembrando ela que ela precisa fazer. Mas tudo que a gente pede, ela cumpre. O trabalho Marília Freitas, servidora da ALMT. E para o meu futuro, e para melhorar a minha vida, e para ajudar a minha família em casa, eu ajudo. Para trabalhar na ALMT, ela passou por um processo seletivo. E a cada novo aprendizado, um passo a mais, que enche de orgulho toda a família. Ela deu conta de coisas que a gente Lucélia não Freitas, imaginava. mãe a de gente, Marília. A família não apostava e ela veio e está até hoje, nesses 7 anos, nos surpreendendo, porque cada coisa que ela aprende é um avanço assim que para outras pessoas é coisa normal. Mas para eles que têm mais dificuldade de aprender, no caso síndrome de Down, é uma benção, porque cada dia que ela aprende uma coisa nova, a gente chega a essa conclusão, poxa, ela é capaz, ela dá conta e vamos em frente. Ela sonha hoje em fazer uma faculdade, a gente quer colocar a Marília na faculdade, eu acredito que o momento certo vai chegar e a gente está apostando nisso, porque a prova está aqui, ela é capaz. Enquanto entrega documentos, vai ficando mais conhecida. E acaba sendo um tipo de porta-voz sobre o quanto liberdade e oportunidade são fundamentais a quem tem Down, somadas a uma habilidade incrível de levar carisma onde estiver. Porque eu gosto de todo mundo, faz eu sorrir, alegre, como fala, cuida de mim, a gente conversa, a gente se briga, assim, a gente se ama, dá muitas risadas. Ao que tudo indica, irá ainda mais longe.
com incentivo da chefia. A gente tem aí Ricardo Riva, procurador-geral da ALMT. Os servidores, e ela, sendo servidora nossa, tem todo o direito e é dever nosso, inclusive, estar capacitando. E a gente pretende, no futuro, aí, encaminhar ela para algum curso relacionado à gestão, para que ela possa aprender, né, mais sobre o assunto. E eu estou vendo alguma forma de encaminhá-la, como ela tem essa situação de ser síndrome de Down, acompanhada de uma responsável, no caso, querendo encaminhar ela junto com a mãe. A história de Marília é uma demonstração de empenho e capacidade. Um exemplo a ser seguido, em uma realidade em que muito ainda precisa ser feito para incluir as 270 mil pessoas no Brasil com síndrome de Down. É importante que Edemilson de Lima, membro da Associação Síndrome de Down Mato Grosso. A máquina pública pense com relação a isso, de preparar os seus profissionais para receberem essas pessoas que têm uma certa deficiência. Eles podem até ser deficientes em alguma coisa, mas quem de nós não somos, né? E aí a capacitação dessas pessoas para recebê-los é fundamental. Diversas imagens de Marília sorrindo e trabalhando. Ela faz diversas coisas aqui. Quando ela não vem, a gente sente muita falta do trabalho e principalmente dela. A tela exibe Marília dando risada com Arituza. Animação de cor violeta e o Palácio do Congresso ao fundo, direto do Congresso. No dia 31 de março de 2024, o golpe militar completou 60 anos. Durante 2 décadas, os militares governaram o Brasil. Nesse período, o Congresso Nacional foi fechado por 3 vezes e muitos parlamentares foram cassados. No dia 31 de março de 1964, TV Câmara. O golpe de Estado deu fim ao governo do presidente eleito João Goulart. Por 21 anos, os militares governaram o Brasil e executaram os chamados atos institucionais para dar ao Poder Executivo amplos poderes. Nesse período, por 3 vezes o Congresso Nacional foi fechado e 173 deputados foram cassados. O deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, contou que o pai dele foi preso sem saber a razão. Meu pai, em 64, foi preso pela ditadura. Quem lhes prendeu... Deputado federal Pompeu de Matos, PDT, Rio Grande do Sul. E o meu pai morreu sem saber. Ou seja, não tinha motivação. Que essas lutas que geraram uma vitória com o afastamento da ditadura, não sobrou nenhuma medalha no peito. Sobraram cicatrizes, divisões, né, angústia, sofrimento. Muitas pessoas morreram, desapareceram, pessoas presas sem nenhuma motivação. A professora universitária Enea Almeida afirmou que o regime militar deixou um legado autoritário que nunca pode ser esquecido. Ela preside a Comissão de Anistia, criada em 2002 para analisar os requerimentos de anistia que comprovem perseguição política cometida naquele período. Segundo a pesquisadora, mais de 80 mil requerimentos já foram apresentados e é enorme o número de pessoas que comprovaram ter sido vítimas da ditadura militar. Mais de 50 Enea de mil Stutz indivíduos e Almeida, foram presidente da Comissão de Anistia. Aí, os níveis de perseguição variam, vão desde infortúnios de perda de emprego e tal, até tortura e assassinato e sequestro e desaparecimento forçado, né? E violações mais graves. Enea Almeida lembrou que a lei de anistia de 1979 não pode significar impunidade. A gente precisa da memória, precisa da verdade e precisa de todas essas ferramentas sendo utilizadas, inclusive a responsabilização. E sim, é tempo ainda de fazer isso, porque são crimes contra a humanidade e aí, por conta de toda a literatura internacional, são imprescritíveis. Essa data precisa Deputada ser federal lembrada. Luísa Erundina, PSOL São Paulo. Que nós vamos esquecê-la. Enquanto houver um desaparecido político sem ter sido ainda identificado onde se encontram suas ossadas, para que se possa os seus familiares, seus amigos e companheiros poderem rezar, acender uma vela e agradecer, né, o sofrimento, o sacrifício e a vida dessas pessoas
a quem devemos essa incipiente democracia que temos ainda em nosso país. Já o deputado general Girão, do PL do Rio Grande do Norte, afirmou que é preciso entender o que aconteceu no Brasil em 1964. Ele disse que a tomada do poder pelos militares foi uma contra-revolução e que teve apoio da classe política. Já tinha havido outras Deputado duas federal General Girão, PL Rio Grande do Norte. Brasil, e naquela oportunidade houve uma concentração de pessoas em Minas Gerais, em São Paulo, em várias cidades do Brasil, fazendo a marcha com Deus pela família e pela liberdade. Então, isso levou a um movimento que sensibilizou parte da classe política e também os militares. E a gente teve o que eu chamo, pelo menos na minha opinião, de uma contra-revolução. É isso que está acontecendo no Brasil, que a gente precisa mostrar a verdade sobre a história. Defensores dos direitos humanos repetem que os crimes cometidos durante o regime militar não podem ser esquecidos para não acontecer de novo e também para deixar lições. Para a presidente da Comissão da Verdade, a democracia não permite agressão a adversários e a quem defende ideias diferentes. Eu tenho que respeitar maneiras de ser diferentes de outras pessoas e grupos. E não posso querer eliminar essa convivência, essa maneira de ser, sob pena de eu me encaminhar justamente para um estado de exceção. O Senado comemora neste ano 2 séculos de história. Durante todo esse período, vários direitos foram garantidos aos brasileiros com apoio e iniciativa do Parlamento. Dentre eles, o direito à educação. A reportagem que você vai ver agora conta um pouco dessa história. Ela faz parte das comemorações dos 200 anos do Senado. A educação formal brasileira começou ainda no período colonial. Os portugueses queriam impor crenças e costumes da cultura europeia. Imagens, os Arquivo Nacional. Que chegaram no país em 1549 foram os responsáveis por essa missão. Reportagem, Hoje temos Soraya um legado da Mendanha. educação jesuíta e muitas reformas foram necessárias até chegarmos em um modelo de ensino laico, ou seja, desvinculado de aspectos religiosos e acessível a todos. No período imperial, um marco importante. Em 15 de outubro de 1827, Dom Pedro I sanciona a primeira grande lei educacional do Brasil, que, entre outras mudanças, obrigou a criação de escolas em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos. Uma curiosidade é que meninos e meninas deviam estudar separados e tinham currículos diferentes. A lei também estabeleceu um currículo escolar mínimo para todo o país, algo que existe até hoje, concurso público para o magistério, igualdade de salários para professores e professoras e fixação de um piso salarial para a profissão, R$200 mil por ano, pagos pelo governo. Foi um momento muito marcante. Luana Bergman, consultora legislativa do Senado. O Dia do Professor no dia 15 de outubro. Foi apenas no governo de Getúlio Vargas que se começou a pensar na educação pública e universal. Em 1934, é definido constitucionalmente que a educação é direito de todos os brasileiros e estrangeiros domiciliados no país, devendo ser ministrada pela família e pelos poderes públicos. A gente vai ter a instituição Maleia Gonçalves, historiadora. do Ministério da Educação, que é com o ministro Capanema no governo Vargas, que começa a pensar, de uma certa forma, processos de universalização. Em 1961, depois de 13 anos de discussão, é sancionada a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. É um marco importante também do século XX, que já trouxe, na sua estrutura, a indicação de 12% do orçamento da União para a educação. Declaro promulgada. A Constituição Cidadã de 1988 trouxe diretrizes claras de financiamento da educação nacional e determinou 18% dos recursos da União para o setor. Em 1996, 2 acontecimentos decisivos que contaram com a participação ativa do Senado. A criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental, Fundef, que permitiu uma redistribuição equitativa dos recursos para a educação, e a nossa atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Lei Darcy Ribeiro.
No século XXI, o Senado também participou fortemente de outros avanços no arcabouço normativo educacional brasileiro. Foram aprovados 2 planos nacionais de educação. Um deles terá vigência até esse ano. Em 2012, foi aprovada a Lei de Cotas nas universidades públicas, que ampliou concretamente o acesso ao ensino superior. Outro destaque é para a transformação do Fundef em Fundeb em 2006 e a criação do Fundeb permanente em 2020. O Fundef cuidava só do ensino fundamental. O Fundeb, nós aumentamos as 2 outras pontas da educação básica. Então, foi incluída a pré-escola e o ensino médio. Então, o Fundeb ficou cuidando de quase toda a educação básica ali a partir de 2006. Recentemente, também foi aprovado no Senado um projeto que trata do Sistema Nacional de Educação. O texto ainda precisa ser aprovado na Câmara dos Deputados. O Sistema Nacional de Educação. Senador Flávio Arnes, PSB Paraná, presidente da Comissão de Educação. Desde a creche até o pós-graduação. Porque a responsabilidade pela educação tem que ser compartilhada. Municípios, estados e governo federal. E a própria sociedade. Novo ensino médio, novo Plano Nacional de Educação, ensino profissionalizante, educação integral e evasão escolar são alguns dos temas que estão pautando o Senado atualmente na área da educação. O Senado nunca se ausentou dessa missão e nas últimas décadas ainda mais contribuindo para que a gente possa aumentar o acesso à qualidade e à equidade na educação básica e no ensino superior no Brasil. Animação com estátua do profeta Isaías de Aleijadinho em Congonhas, Minas Gerais. Vitrine. É ano de Olimpíada. A gente acompanha o esforço dos nossos desportistas com muita torcida. Mas para que eles cheguem ao ponto de defender o nosso país numa competição, o atleta precisa de muito incentivo. A cidade gaúcha de Caxias do Sul é um exemplo. Ela tem um fundo para financiar o desenvolvimento do esporte e do lazer no município. É uma verdadeira fábrica de novos talentos. TV Câmara Caxias. Imagem aérea de quadra de basquete e atletas. Esporte. É lazer, é saúde, é consciência do corpo e da mente. Pode ser também a realização de um sonho. Está previsto na Constituição desde 1988, como um direito de todos e um dever do Estado na garantia do acesso à prática. Em Caxias do Sul, há 20 anos, surgiu uma política pública com o objetivo Rafael, de criar Marta e fundo Paulo para cumprir com a lei federal. A iniciativa foi uma das primeiras do país. Em 17 de dezembro de 2003, o prefeito sancionava a lei que seria pioneira no Rio Grande do Sul. Aprovada pela Câmara, instituiu o Fundo Municipal de Desenvolvimento do Esporte e Lazer de Caxias do Sul, o Fundel. A ideia nasceu de uma conferência em 2001 que sugeria também a criação de uma Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Em 2003, ambos foram criados. 10 anos depois, outra lei reformularia o Fundel, que passaria a ser chamado de FIESporte, Financiamento Municipal de Desenvolvimento do Esporte e Lazer. Eu acho que o Fundel em Caxias, assim como alguns outros programas também, ele se consolidou como uma política de Estado. E é isso que nós que militamos na causa das políticas... Cláudia Bonalume, primeira secretária do Esporte e Lazer de Caxias do Sul. Políticas de Estado, elas podem ser modificadas, elas podem ser aprimoradas, ninguém é dono da política, mas elas precisam ter oportunidade, a população merece. A política de permanência foi sendo, de fato, aprimorada ao longo do tempo. A mudança mais recente, prevista no último edital, possibilita que pessoas físicas, atletas individuais, possam fazer o próprio projeto e concorrer. Antes era necessária uma entidade para isso. A gente costuma dizer que o FIESporte, antigo Fundel, é o coração do esporte, não só de Caxias, mas do estado, né? Tendo em vista que é o grande fomento do município no esporte, foi o pioneiro Gabriel Ciston, secretário do Esporte e Lazer. Um dos primeiros fomentos a nível nacional e, como eu costumo dizer, não é uma lei de incentivo. A lei de incentivo você tem que fazer o projeto e tem que sair correndo atrás das empresas para captar. O FIESporte não, você faz o projeto, a comissão avalia, tudo ok e você sai gastando dinheiro no bom sentido, ou melhor, investindo dinheiro, e isso faz com que o esporte de Caxias seja hoje sim o mais desenvolvido do estado, seguramente.
Os recursos do FIESPORT são previstos na Lei Orçamentária Anual e se baseiam no valor de referência municipal, que em 2023, por exemplo, prevê um investimento que não pode ser inferior a R$ 511 mil e nem ultrapassar 7 milhões. Em todos esses anos dessa política pública municipal, 1.747 projetos foram contemplados em um aporte financeiro de mais de 29 milhões de reais. Uma lei que, de fato, garante o direito de sonhar. E eu não tenho dúvida que o FIESPORT é uma Felipe Gremelmaier, vereador e ex-secretário do Esporte e Lazer de 2009 a 2011. Possibilitou que muitas entidades se organizassem, muitos atletas de Caxias do Sul pudessem competir, muitas crianças pudessem ter uma atividade de esporte na sociedade e, sem dúvida nenhuma, o FIESPORT gerou muita inclusão social. Um dos projetos sociais beneficiados pela política já atendeu cerca de 1.500 crianças. A Casa Anjos Voluntários é uma organização da sociedade civil que presta o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo para crianças e adolescentes em vulnerabilidade social do município. A entidade se desenvolve junto, né? O esporte há um respeito. Tu aprende a perder, tu aprende a ganhar. Isamara Ordovaz Sartori, presidente da Casa Anjos Voluntários. Acho que essa é a grande diferença no dia a dia. Imagens de crianças praticando jiu-jitsu. Nicole tem o sonho de ser atleta profissional de jiu-jitsu. Conheceu o esporte com 6 anos de idade. Tu tem que aprender Nicole Nunes Fabrício, 15 anos. No que tu quer. O jiu-jitsu que abraça Nicole no sonho da profissionalização é o mesmo que ensina Pedro a lidar com as próprias emoções. Eu me desestresso, né? Porque, quando eu me estressava, eu não lutava. Pedro Henrique de Cruz Predigue, 10 anos. Devolvia nas pessoas, xingando elas. Daí, agora tu desestressa tudo aqui no esporte. Imagens de ginastas e jogadores de basquete. Outra modalidade que tem projeção inclusive internacional e também tem a presença do FIESPORT é o basquete. Um time atendido pela política desde 2008 já conquistou 7 títulos em campeonatos estaduais, 11 em torneios estaduais e nacionais, uma Liga de Ouro e o título de campeão do torneio internacional na China. Esse é o Caxias do Sul Basquete. Para as crianças, uma vez era muito Rodrigo distante. Barbosa, técnico e gestor do Caxias do Sul Basquete. Hoje é possível vir até o ginásio e assistir alguns jogadores que antes só conseguia pela TV. Então tu aproxima mais e isso faz com que tu crie mais expectativas e mais sonhos. Em Caxias do Sul, os jogos escolares, eles tiveram um aumento tipo de 500 para 2.500 crianças jogando basquete nas escolas, muito em função, acho, de tudo isso que o Caxias do Sul Basquete faz, que é promover o basquete para a comunidade. Sempre trabalhando, sempre aproveitando as oportunidades, dando o meu melhor sempre, porque eu estou tendo a chance de poder viver de uma coisa que desde meus 8 anos... Gabriel dos Santos, jogador do Caxias do Sul Basquete. Poder viver do meu sonho, para poder ajudar minha família e ter uma carreira muito grande pela frente. Uma lei pensada para melhorar a vida das pessoas e que há 2 décadas vem possibilitando que novos sonhos sejam possíveis. Imagens: Rafael Marta e Gustavo Montemeso. Imagens de quadras, ginásios e atletas. Edição: Ju Paz. Parabéns a Caxias do Sul por alimentar o sonho dos atletas. Bom, o Parlamento Brasil está no finzinho. A gente deixa você com alguns dos visitantes do Congresso Nacional. Você sabia que são mais de 3.000 por semana? Pessoas de todo o Brasil e do exterior que visitam cada canto da Câmara e do Senado Federal. É muito bacana, viu? Olha, você sabe que se quiser rever qualquer programa da TV Senado, senado.leg.br/tv/Parlamento Brasil, youtube.com/TV Senado. Visitantes do Congresso no Parlamento Brasil. Gostei muito de tudo aqui. Nara Moleda, arquiteta, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ela foi muito bem pensada para tudo que é colocado aqui, tanto do Senado como da Câmara dos Deputados. É muito lindo, né? E ver essa exposição aqui de entrada sobre o 8 de janeiro também assim foi impactante, né? Porque tudo que a gente viu pela TV não se tem ideia quando se chega aqui do tamanho que foi isso tudo, né?
E pena que foi atacado não só o patrimônio histórico, como o cultural, né? Da cidade, da democracia como um todo. Democracia eu acho que é muito importante. João né? Felipe de Medeiros Braz, estudante, São Luís, Maranhão. Todas essas políticas, elas visam fortalecer a democracia. Eu estou fazendo uma simples visita aqui, mas querendo ou não, a gente aprende, acaba aprendendo mais, né, sobre como é que funciona o processo de democracia no Brasil. É muito importante a democracia porque ela é que rege, né, o funcionamento do nosso Estado, do nosso país, para a gente ter nossos direitos, a liberdade, né? Luiz Miguel de Medeiros Braz, estudante, São Luís, Maranhão. Somente a acessibilidade das pessoas que tem aqui. Porque uma vez que todo esse espaço representa o povo e a ação que o povo precisa tomar e de como as leis influenciam na população, a acessibilidade se mostrou muito importante, que é muito visível tanto na Câmara Estadual, que é tanto visível nas duas câmaras. Nós esperamos não só Fernanda de Freitas e Henrique Figueiredo, assistente social, Campina Grande, Paraíba. Principalmente esse espaço de construção, entendendo que ele traz consigo uma causa, que aqui é espaço de votação, onde a política é fomentada, onde ela acontece, para que ele tenha esse entendimento de construção de cidadania. E aqui é um espaço importante. Então, estar aqui é uma vitória, né, para Henrique, que superou a viagem, né, toda a demanda que o autismo representa, né, todas as limitações sensoriais, para estar aqui presente, entendendo que é importante estar nesse espaço de construção de políticas públicas. Thales Moraes, conselheiro tutelar, Gurjão, Paraíba. Mas após o acontecimento do dia 8, que passou em toda a rede nacional e internacional, despertou ainda mais a curiosidade de tudo que aconteceu aqui. Eu, como conselheiro tutelar, acredito em políticas públicas voltadas a crianças e adolescentes e inclusões nas escolas. Eu acho que a gente tem que estudar a democracia desde o berço. A gente tem que ter a questão democrática desde a escola, do fundamental ao ensino médio, porque hoje a gente só vai ver a democracia e o que é a democracia dentro da universidade. Então, eu acredito que tem que se mudar, começando de hoje, e construindo um futuro próximo. Os créditos entram em tela. Enquanto isso, ao fundo, é exibido o plenário do Senado. TV Senado 2024. Senado 200 anos.